Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que nós escolhemos para comentar saiu numa revista eletrônica Total número 24 de setembro de 1990. Essa daqui. Não é o receptor regenerativo, que nós já falamos em outro vídeo, mas é um artigo, vamos dizer, prático e teórico ao mesmo tempo, que ensinava a usar o multímetro. Esse artigo foi muito importante porque ele foi um dos que deu origem a um livro que ficou famoso, que eu vendi uma enorme quantidade e que até hoje existe nas versões modernas, como o nosso livro, né? Os Segredos do Uso do Multímetro. Então, nós verificamos na época que quando a gente comprava um multímetro, ele vinha praticamente sem nenhuma informação. Era um folhetinho pequenininho que dizia o que você podia, o que você não podia fazer, mas não ensinava a usar, a fazer as medidas básicas com o multímetro. E os nossos leitores, naquela época, não tinham outra fonte de informação mais importante, além da nossa revista, né? Começaram a nos solicitar que a gente explicasse como usar o multímetro. E nós começamos, né? Nós começamos a pegar o nosso multímetro, começamos a pegar, que lógico, naquela época era outro que eu tinha, que eu também tenho uma coleção grande de multímetros de todas as épocas, né? E começamos a fazer artigos, né? Eu até ganhei, na época, a coleção completa dos multímetros da empresa que patrocinou o livro, né? E comecei a fazer uma série grande de artigos que depois, reunidos, eles deram origem àquele nosso livro, né? O Certo Tudo sobre Multímetro, que saiu em várias edições e que vendeu centenas de milhares de exemplares, né? Pois bem, esse nosso artigo, ele levava em conta que os multímetros vinham sem os seus manuais de uso. Não havia informações de como utilizar um multímetro, por exemplo, para medir tensões, para testar componentes. E nós começamos a fazer artigos, e esse foi justamente o primeiro, em que você tem lá o uso do multímetro testando potenciômetro, medindo tensão num transistor, testando um resistor, e daí para frente, de uma forma bastante completa. Nós nos baseávamos, naquela época, no multímetro analógico. Veja que esse artigo é bastante atual ainda, né? Porque nós ainda temos bons multímetros analógicos, e até eu acho, e já comentei, que existem certas medidas que a gente faz com o multímetro analógico, que elas são muito mais confiáveis do que as medidas correspondentes quando você faz com o multímetro digital. Então, como usar o multímetro? É lógico que só estaria fadado a fazer sucesso, né, na forma de um artigo. E muita gente até pediu que, a partir daí, nós começamos a fazer artigos ensinando tudo que era possível fazer com o multímetro, né? Na dúvida que esse artigo agradou, e agradou muito, né? Se vocês querem acessar o artigo, vocês têm aí o link na descrição. Vocês têm como obter o livro, né? Os Segredos do Uso do Multímetro. E lá no nosso site, na seção de instrumentação, nós temos diversos testes tirados dessa sequência, né, que foram colocados na forma de artigo. Não estão todos lá, porque uma parte está no livro, né, e tem ainda alguns que a gente está programando para fazer na forma de artigos, ensinando a testar componentes de circuitos que não existiam naquela época. Então, a gente precisa, né, os makers, né, de repente vão se deparar com um componente novo que naquela época não era tão popular e por isso a gente não abordou, ou mesmo não existia, e vão querer saber como é que eles podem testar com o multímetro. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, vejam nos links mais informações sobre o uso do multímetro em testes, né? E aguardem o nosso próximo vídeo. Até mais!